O céu estava limpo sobre a cidade de Ur dos Caldeus, mas algo no ar parecia prestes a mudar o rumo da história para sempre. Um homem idoso, mas de olhar firme, contemplava o horizonte como se escutasse uma voz que não vinha dos homens. Seu nome era Abrão. Nessa época, seu nome ainda não tinha mudado para Abraão. A partir daquele momento, ele não seria apenas um ancião com posses e rebanhos, ele se tornaria o pai de uma promessa, o começo de uma linhagem que tocaria o mundo inteiro. A voz que ele ouviu não era qualquer voz. Era a voz de Deus, chamando-o para deixar tudo para trás. Sua terra, seus parentes, sua zona de conforto, em troca de algo invisível, impalpável, mas infinitamente maior. Essa é uma história de fé pura, de coragem diante do desconhecido, de obediência sem garantia, mas com promessa. Prepare-se, pois hoje você vai mergulhar em uma das viradas mais dramáticas da Bíblia, quando Deus chama e um homem ousa dizer sim. Antes de começarmos essa jornada por Gênesis capítulo 12, quero te fazer um convite especial. Se essa história tocar o seu coração, se você ama conhecer mais sobre a Bíblia como ela realmente é, então curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe aqui nos comentários o nome da sua cidade e do seu estado. Quero saber de qual parte do Brasil ou do mundo você está nos assistindo e acompanhando essa jornada de fé. Vamos juntos agora descobrir como uma simples ordem mudou o rumo de toda a humanidade. A história começa de forma repentina, como um raio de luz que atravessa as nuvens da rotina. Deus aparece a Abrão com uma ordem clara e direta. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Essas palavras carregam um peso profundo. Não havia mapa, não havia direção explícita, não havia GPS. Era um convite a andar pela fé, sem saber o destino, confiando apenas na voz de Deus. Para muitos, isso seria loucura, mas para Abrão, foi o início da maior jornada de sua vida. Ele tinha 75 anos de idade em que muitos pensam em descansar, não em recomeçar. Mesmo assim, ele se levanta, junta sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló, seus servos, seus bens e parte. A fé de Abrão não é uma fé cega, é uma fé ousada. Ele poderia ter questionado, hesitado, adiado, mas não, ele obedece. A ordem de Deus é acompanhada por uma promessa arrebatadora. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Imagine ouvir isso diretamente do Criador. Uma promessa que ultrapassa a lógica humana, afinal, Abrão nem mesmo tinha filhos. No entanto, ele crê, e é essa fé que o move. Não é a promessa que o atrai, mas o Deus da promessa. E é nesse movimento de fé que ele parte em direção ao desconhecido, confiando que cada passo será guiado por algo maior do que ele mesmo. Abrão deixa para trás uma cultura politeísta, uma terra de idolatria, uma vida estruturada, para seguir uma voz invisível. Esse momento marca uma ruptura radical. A Bíblia não gasta muitas palavras detalhando sua despedida, mas podemos imaginar os olhares de estranhamento, os sussurros, as perguntas sem resposta. E mesmo assim, ele vai. Ele vai porque ouviu algo que ninguém mais ouviu. E quando Deus fala, o coração do justo não consegue mais ignorar. Essa é a primeira grande virada da história. O início do pacto, a travessia de um homem comum rumo ao extraordinário. Depois de dias, talvez semanas ou meses de caminhada, Abrão finalmente chega à terra de Canaã. Mas o cenário não é exatamente o que se poderia esperar de uma terra prometida. Os cananeus habitavam ali, povos idólatras e violentos. Ainda assim, Deus reafirma a promessa. A tua descendência darei esta terra. Esse momento é chave. A promessa é dada, mas não ainda entregue. Ela é declarada no meio do contraste, da contradição, um território estranho, hostil,
ocupado. A fé de Abrão é novamente testada. E mais uma vez, ele responde do único modo que um homem de fé sabe responder: construindo um altar. O altar que Abrão constrói entre Siquém e Moré é um sinal profundo. Ele não apenas aceita a promessa, ele adora o Deus da promessa. Mesmo sem ver sua descendência numerosa, mesmo sem ter posse real daquela terra, ele se prostra. Ele reconhece que aquela jornada não é sobre conquista pessoal, mas sobre relacionamento com Deus. Mais adiante, ele se move para os montes a leste de Betel, arma sua tenda e novamente constrói um altar. Abrão entende que onde Deus fala, um altar precisa ser erguido. Onde há promessa, deve haver gratidão. Onde há direção, deve haver adoração. É interessante notar que, enquanto Abrão armava tendas para si mesmo, ou seja, moradias temporárias, ele construía altares permanentes para Deus. Isso nos ensina algo profundo. Sua prioridade não era o conforto pessoal, mas a adoração contínua. Ele vivia como peregrino, mas adorava como se já estivesse em casa. Essa atitude revela um coração moldado pela eternidade. Abrão não caminhava por vista, mas por fé, e mesmo diante da incerteza, sua alma se ancorava no altar. A jornada de fé não era isenta de desafios, mas para cada nova etapa, Abrão tinha um altar, e cada altar era um lembrete. Deus está aqui, mesmo quando tudo parece estranho. Deus está falando, mesmo quando a terra é hostil. Deus está guiando, mesmo quando o futuro parece em silêncio. É assim que a fé se torna viva, não apenas quando recebemos o que esperamos, mas quando adoramos enquanto ainda esperamos. Por mais glorioso que tenha sido o chamado e promissor o destino, a realidade logo bate a porta com força. Uma grande fome se abate sobre a terra de Canaã, e aqui vemos algo surpreendente. Abrão, o mesmo homem que saiu de sua terra confiando plenamente em Deus, decide descer ao Egito por conta própria. A Bíblia não registra que Deus o tenha enviado para lá. É uma decisão estratégica, humana, talvez movida pelo medo ou pelo desejo de proteger sua família. Mas essa decisão trará consequências. Ao chegar ao Egito, Abrão teme por sua vida. Sarai, sua esposa, era muito formosa e ele temia que os egípcios o matassem para tomá-la. Então, elabora um plano. Pede que Sarai diga que é sua irmã, meia-verdade, já que ela era sua meia-irmã, mas uma mentira no contexto. O plano parece funcionar inicialmente. Os oficiais do faraó veem Sarai, a levam ao palácio, e Abrão é ricamente recompensado com gado, servos e bens. Mas Deus intervém. Pragas atingem o palácio do faraó e a verdade vem à tona. Esse episódio é um ponto de tensão na narrativa. O mesmo homem que construiu altares agora constrói desculpas. O mesmo que confiava plenamente agora se esconde atrás de mentiras. Isso nos mostra que até os heróis da fé são humanos. Eles falham, eles vacilam, mas Deus continua fiel. Ele protege Sarai, mesmo em meio ao erro de Abrão. Ele não cancela a promessa, apesar da fraqueza do escolhido. E isso é uma mensagem poderosa para todos nós. A fidelidade de Deus não depende da perfeição do homem, mas da imutabilidade do seu caráter. Quando o faraó confronta Abrão, ele o expulsa do Egito com tudo o que tinha. Abrão volta com mais riquezas, mas também com uma lição gravada no coração. Nem todo atalho leva ao destino prometido. Às vezes a fome é um teste, não um sinal de que devemos mudar de caminho. E mesmo quando erramos, Deus age para preservar seu plano. Essa parte da história nos ensina que a fé verdadeira também passa por tropeços, mas a mão de Deus permanece firme. De volta a Canaã, Abrão retorna ao lugar onde tudo começou, entre Betel e Ai, ao altar que havia construído anteriormente. E ali, diante de Deus, ele volta a invocar o nome do Senhor. Esse retorno é simbólico. Abrão não está apenas voltando geograficamente, mas espiritualmente. Ele está realinhando seu coração.
Está relembrando a promessa. Está reconhecendo que a jornada de fé pode até se desviar, mas o caminho de volta sempre passa por um altar. Esse momento de reconexão é crucial. Abrão não constrói um novo altar, mas retorna ao antigo. Isso mostra que há momentos em que não precisamos de algo novo, mas de recordar o que já foi dito, promessas já feitas, palavras já entregues. O altar entre Betel e Ai era um memorial da fidelidade de Deus. E diante dele, Abrão renova sua comunhão. Nesse ponto, sua vida começa a dar sinais do cumprimento da promessa. Ele já é rico em gado, prata e ouro. Mas mais do que bens materiais, ele carrega algo que o distingue. Ele é um homem que ouve Deus, e por onde passa, deixa marcas espirituais. Ele não está construindo impérios terrenos, mas testemunhos eternos. Ele está estabelecendo a base do que será no futuro o povo de Israel. A história de Gênesis 12 termina, mas a jornada de fé apenas começa. Abrão ainda terá muitos desafios pela frente. Mas essa primeira etapa nos mostra o coração de um homem que teve coragem de obedecer, de um Deus que chama, promete, e mesmo quando somos frágeis, ele continua fiel. Essa é a beleza do capítulo 12. Não é apenas o início da história de Israel, mas o início da possibilidade de todo ser humano viver pela fé. A história de Abrão em Gênesis 12 é mais do que uma narrativa antiga, ela é um espelho para cada um de nós. Quem nunca foi chamado a deixar algo para trás? Quem nunca teve que caminhar no escuro guiado apenas pela confiança em uma promessa? Abrão nos ensina que fé não é a ausência de medo, mas a decisão de seguir mesmo com medo. Que obediência não é baseada em lógica, mas em confiança. E que mesmo quando falhamos, Deus permanece com a sua mão estendida. Se essa história falou com você, curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa ser lembrado de que Deus ainda chama, ainda promete e ainda guia. E não se esqueça de se inscrever no canal para continuar essa jornada pelas histórias da Bíblia, uma página de cada vez. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente.